tem, antes de finalizar, a gente tem as perguntas do pessoal que mandou no WhatsApp não, no Instagram, que a gente acabou não respondendo na vez passada, daí a gente vai fazer agora. Uma pergunta da Jaqueline: como ensinar física quando o aluno não traz uma bagagem dos anos anteriores? Essa foi a pergunta da Jaqueline. Eu acho, na minha opinião, se ele não tem uma bagagem, vamos encher essa bagagem dele, né? Vamos construir essa física, né? E daí a gente precisa construir como, né? A gente precisa começar lá do básico, contando uma historinha, né? Construindo aquele conhecimento dele aos poucos. Talvez matematicamente a gente não vai conseguir fazer, né? Não tem como amadurecer toda a matemática num ponto só, né? Num momento só, né? Mas dá sim para relacionar coisas que aconteceram com ele no dia a dia, e aí, a partir dali, ir montando uma linha do tempo e ir construindo aos poucos, né? Não é impossível, não é impossível, isso pode ser feito, né? Só que, claro, tem que ter a noção de que a matemática, exatamente como diz o Pedro, que a física não é só a matemática pura, né? Tem que ter noção, tem que ter conhecimento dos conceitos físicos para que seja possível fazer isso, né? Sim. Porque a física justamente é uma coisa gradativa, né? Porque não adianta nada, por exemplo, você pegar um cara que não teve contato com o vetor e dar uma questão de dinâmica para ele resolver. Ele não vai conseguir resolver. Às vezes, alguma coisa de cinemática, por, né, ser cotidiano, velocidade e tal, ele até consiga. Mas se ele nunca teve o contato com conceito como conceitos vetoriais, ele vai ficar restringido aí a uma parte, né, da física, por exemplo. Só uma contribuição. Eu tive um aluno há uns 4 anos atrás que ele tinha problemas, não sei exatamente qual é o termo, desculpa, vou pecar, eu acho, pelo termo, né? Mas ele era um menino que ele tinha dificuldade de aprendizagem, ele era letrado, ele não era alfabetizado. E eu tinha que ensinar física para esse menino. E se ele era letrado, isso quer dizer que ele não lia, né? Ele não conseguia ler, não conseguia escrever, ele conhecia as letras, né? E aí é todo um trabalho diferenciado que tu faz, né? Eu ensinei física para ele, eu posso dizer que ensinei. Porque eu perguntei, na hora da prova, o que eu fiz com ele? Eu não fiz uma prova, né? Eu montei um cartaz enorme. Dentro desse cartaz, eu coloquei vários conceitos físicos que nós estávamos estudando, acho que a gente estava falando sobre eletricidade e tal. Então, eu contei algumas histórias para ele durante o período das aulas, né? E na prova, o que a gente ia fazer? Tinha os desenhos, né? Tinha as palavras, e eu queria que ele me dissesse, me conceituasse, né, algumas coisas. E, cara, eu ia fazendo as perguntas e ele lembrava. Então, foi tão bonito de ver a construção daquele conhecimento, porque ele lembrava. Então, ele entendia o que era um raio, ele entendia que o passarinho podia colocar as patinhas lá no cabo, né? Então, eu posso dizer que ele aprendeu física. Ele não tinha bagagem para isso, mas ele aprendeu dentro daquela possibilidade, né? Do que ele podia aprender, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso, né? Dentro da possibilidade de cada um. Fazer o que dá. Fazer o que dá. A professora Silva quer colocar alguma coisa? Eu só queria ressaltar, né, isso que a Andresa trouxe, o Pedro também, quando a gente fala em conhecimento prévio, né, parte muito dessa ideia do que é o conhecimento, tá? Então, conhecimento, todos temos conhecimento, inclusive do que é o trovão, do raio, mas não, talvez, né, esse conhecimento ele não seja ainda um conhecimento que tem essa característica da ciência, né, os significados, as explicações científicas. Então, veja, o aluno ele tem conhecimento prévio, ele sempre tem algum conhecimento prévio. O que ele ainda não tem é a relação daquele conhecimento com as explicações ou os significados que a física construiu enquanto ciência. Isso mesmo.
que a Andresa muito bem trouxe, vamos construir, né? Vamos construir fazendo o quê? Trazendo a maneira como a física, né, então, constrói esses significados, esses sentidos, a partir de uma linguagem acessível a ele, como o Pedro trouxe, como ela também trouxe, né, mas que faça parte da realidade dele, para que ele não entre também em sala de aula e fale assim, você não sabe nada, e aí ele já vai, né, sentir um outsider excluído daquela disciplina e vai achar que física é difícil e que física é matemática e que logo, portanto, ele nunca vai aprender, né? Acho que é isso só que eu queria realmente falar em relação à questão. Certo. Então podemos passar para a próxima, da Fernanda Barbieri, do nosso curso de Física. Então ela mandou o seguinte, né? Os experimentos se fazem muito necessários no processo de ensino-aprendizagem, tanto na física quanto em outras disciplinas, né? Visto que estamos em tempo de pandemia, a realização de experimentos com uma montagem mais complexa se torna muitas vezes inviáveis. Acredito que uma solução são as montagens de experimentos de baixo custo, todavia, sabemos que a eficácia não é a mesma, né? Vocês acham que é possível substituir totalmente os experimentos que, digamos, só existem nos laboratórios por experimentos de baixo custo e se vai ter alguma perda na aprendizagem por conta disso? Eu acho que eu posso dar minha opinião. Porque, assim, no PET a gente tem uma atividade, ou pelo menos costumava ter, né? Que O agora a link gente. está aqui na descrição. Os experimentos de baixo custo do PET. Isso, o link vai estar na descrição sobre essa atividade. Então, essa atividade a gente elaborava planos de aula. Primeiramente, os experimentos de baixo custo, depois os planos de aula usando esses experimentos para tentar ensinar os conceitos, né? E assim, eu vejo que depende muito do caso. Então, por exemplo, não tem como você ensinar alguma coisa muito muito específica sobre um assunto se você tem uma certa limitação por causa do experimento de baixo custo, né? Então, não tem como você observar que o espectro de emissão do hidrogênio ele é discreto com um experimento de baixo custo, né? Então, é complicado. Você precisa de alguns aparatos um pouco complicados de você conseguir, né, no mercado, e tanto por onde conseguir, tanto por quanto conseguir, né? Mas, assim, se você, o seu objetivo como professor de ensino médio, né, na minha visão ignorante de aluno que está cursando ainda, né, se você como professor de ensino médio pretende ensinar os seus alunos com experimentos e você não tem esse respaldo da escola, né, de ter os experimentos já preparados e com instrumentação mais técnica e mais elaborada, os experimentos de baixo custo, assim, são, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, porque é o que vai atrair o aluno é o que mais vai atrair o aluno para a disciplina. Então, eu acho que o papel de ensino do experimento é muito importante, com certeza. Mas um dos principais também é a parte de, como é que eu falo? De atração do aluno. Você atrair o aluno com o experimento e você mostrar que aquilo que ele está aprendendo vale mesmo, e aquilo que ele está aprendendo acontece, e tem como você ver coisas que acontecem baseado no que ele aprendeu. Eu acho que essa é uma parte essencial também. Então, eu acho que tem como você contornar o problema, né, da limitação do ensino, do experimento de baixo custo. Concordo, Bruno, concordo que se a ideia é motivar o teu aluno, né? Uma coisa simples já vai motivá-lo, né? E na realidade ele fica admirado quando, mesmo que seja só uma coisinha simplesinha, ele já vai achar o máximo, né? E às vezes é uma coisa até do dia a dia ali que tu pode fazer, que chame a atenção e que prenda. Que o objetivo, principalmente nessa época de pandemia, vai ser esse, né? Prender a atenção dele. E eu também concordo plenamente que vai prender. Queria dar uma opinião também sobre eu não é em relação à física só especificamente, tá? Eu acredito que nas questões práticas, né, é possível que a gente faça atividades práticas de baixo custo, com baixo custo, né, com os alunos, e que isso vai estimulá-los ou pode estimulá-los e construir o conhecimento. Porém, né,
dependendo, né, da finalidade pedagógica, especialmente no ensino superior, falando agora, não necessariamente na educação básica, é importante que a gente não reforce tanto isso, né, enquanto fala, porque tem coisas que são necessárias, né, tem coisas que são necessárias e que deve, e para as quais deve haver investimento. Então, quando a gente, né, enquanto professor, muitas vezes, a gente se faz das tripas coração, né, tira daqui, tira do nosso bolso, vai, dá um jeito, faz, porque o aluno fique, né, estimulado, ok, e acho que isso é extremamente importante e deve acontecer, mas para que a ciência realmente, né, para que a gente desenvolva a ciência nesse país, a gente precisa de investimento, e como o Bruno falou, tem coisas que precisam de investimento, né, então a gente precisa cobrar esse investimento também, tá? Então acho que é imprescindível que a gente tenha essa clareza, para que a gente também não acabe nesse discurso de que só depende do professor, de que pode utilizar, né, todo o material, né, que tem aqui, que tem ali, que dá-se um jeito. Dá-se um jeito para algumas coisas, literalmente, mas nem para todas as experiências, nem para todas as práticas é possível. Eu acho que é importante, e principalmente pensando agora, né, essa questão da pandemia, eu tenho visto muitos investimentos no sentido de fazer práticas, né? Essas práticas, a palavra está fugindo, mas são interativas, online. Cursos, por exemplo, da área da saúde, anatomia, são coisas, isso envolve um investimento altíssimo, e que são materiais que poderiam e podem ser utilizados no presencial também, né? Então, assim, tem muitos materiais que poderiam já estar, né, nesses laboratórios e antes, e que só foram comprados agora, por força do momento, em alguns casos, né? Então, a gente, assim, precisa, enfim, né, cobrar. Eu sou dessas que acho que a gente tem que cobrar, e os alunos têm que cobrar, os pais... Tá certíssima. Na educação básica. E hoje, só para eu também, agora eu vou encerrar e falo com isso também. Hoje eu estava numa conversa, enfim, e não estou aqui para dizer que o ideal é isso ou é aquilo, escola particular ou escola pública, mas eu, Silvia, sou uma grande defensora da escola pública, tá? Então, sou uma grande defensora da escola pública, e nesse momento de pandemia, né, vi muitas pessoas tirarem seus filhos das instituições privadas de ensino por N motivos, né, principalmente por questões econômicas, né. E continuo escutando aquela frase, né, não é tão antiga, porque até a primeira metade do século XX, muitos falavam que as escolas públicas eram muito boas, as pessoas disputavam as vagas nas escolas públicas e nas universidades públicas, e hoje a gente tem aquela fala, né, muito de que, perdeu a qualidade, não tem mais qualidade, escola pública não tem qualidade, né. E aí, volto para essa questão do investimento, tá? Seja em termos de laboratório, mas assim, para o tripé, ensino, pesquisa e extensão. A gente poderia fazer uma fala enorme só sobre isso na universidade e na escola, e na educação básica. Volto para isso porque na nossa Constituição está lá previsto, né, que a nossa gestão da escola tem que ser gestão democrática. E se a nossa escola não é tão boa, não tem tanta qualidade, né, quanto nós esperamos, claro que não é tão simples, mas também há a parcela de culpa da sociedade, né? Porque, veja, o Estado somos nós também. E a gestão da escola tem que ser democrática, né? Será que realmente os pais participam efetivamente da construção do projeto político-pedagógico? Será que efetivamente os pais conhecem, sabem se a escola tem um laboratório ou se não tem? Será que os pais efetivamente... Então, assim, mas os pais não têm tempo, os pais não sei o quê. Sim, né? Vamos tapando o sol com a peneira, né? Então, não dá para dizer que a escola é culpada pelo problema da qualidade, porque a nossa escola é uma escola que tem, né, dentro do seu princípio, a gestão democrática, a gestão coletiva, colaborativa, né? E nós escolhemos, muitas vezes, não fazer parte dela, né? E não saber como ela está sendo construída, mas nós temos condições de fazer isso, condições da legislação educacional, inclusive, né, da legislação nacional, né, que, enfim, a Constituição, ela prevê. Então, eu digo assim, quando a gente fala de investimento,
O que nós mais temos hoje, assim, tira da escola pública, porque justamente por essa justificativa de que já está ruim, está sucateado, vamos tirar ainda mais. E, assim, o que nós vemos nesse momento, eu vejo muito, né, e talvez outros vejam, é a necessidade, né, da gente lutar pela permanência da escola pública, pela permanência e pelo direito ao acesso à escola pública, né, há muitos que a gente vê que não tem condições realmente, e com esse ensino remoto, as pessoas, né, muitas crianças, muitos adolescentes não estão tendo acesso, não têm acesso, e no ensino superior também, né, e aí, quando a gente fala, então, de experiência, prática, tudo isso, ainda mais prejudicado, né, em termos de infraestrutura das escolas. Se a escola, às vezes, está sem telhado, né, praticamente de um lado, destelhada, caindo água dentro, quanto mais se fala em pensar um laboratório, mas eu concordo que é possível a gente fazer isso, procurando outras alternativas e tudo mais, mas, né, a gente tem essa realidade de sucateamento dentro da universidade, que é o espaço de produção do conhecimento científico. Bom, é isso, agora terminei. Agradeço de novo, tá? Um grande abraço para vocês. Foi novamente maravilhoso, né? A nossa conversa.